Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. É uma alegria e também uma grande responsabilidade estarmos aqui nessa noite para trazer a palavra de Deus. Eu comentei com o pastor Flávio, tanto pastor de fora bom, para convidar eu, né? Mas o Senhor é gracioso e espero que na sua infinita graça e misericórdia use para a sua glória e honra. Para convidar a amada igreja, que abra suas Bíblias no texto de Lucas, capítulo de número 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Faremos a leitura do versículo 57 ao versículo 62. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 ao versículo 62. O Senhor que nos fala em sua preciosa palavra. E aconteceu que indo ele pelo caminho, e disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as árvores dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse ao outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe essa palavra linda nessa porção. Amém. Amada igreja, nesta noite eu quero falar com vocês sobre o título Retornando a alguns princípios elementares da vida cristã. Retornando a alguns princípios elementares da vida cristã. Eu acredito que nós todos não devemos desistir do nosso ministério, seja ele o ministério pastoral, seja ele o ministério na igreja, já aquilo que o Senhor nos chamou para realizar a sua obra. O mais difícil que possa parecer, e por vezes é muito difícil. O Senhor Jesus sempre deixou claro a todos nós, na sua palavra, que servi-lo tem um preço. E servi-lo não é algo fácil, não é algo que se faz de qualquer maneira. Quando passamos por períodos de provação e dúvida na vida cristã, é preciso voltarmos aos princípios elementares. Ao pensarmos no que nos motiva, ou que deve motivar o nosso trabalho para o Senhor, para realizar a sua obra com dedicação, precisamos voltar aos princípios elementares. Ao entendermos a necessidade de mudança ou replanejamento, uma das mensagens que eu ouvi no meio de oração pelo pastor Reginaldo, ele falou sobre isso, né? Replanejarmos, né? Estamos aí no meio do ano, fazer novos planos, é preciso voltar aos princípios elementares. A passagem que lemos aqui, muito conhecida, está no contexto que começa lá no capítulo número 8. É interessante que o evangelista Lucas descreve sobre a missão, a evangelização do Senhor Jesus Cristo, bem como a designação dos seus discípulos para a realização da sua obra. Capítulo 8, versículo 1 ao versículo 18, a famosa parábola do semeador, né? Todo mundo conhece bastante. Adiante nós vemos o mestre do Senhor Jesus, no seu ministério, realizando 4 sinais: acalmando a tempestade, libertando um endemoniado, a ressurreição da filha de Jairo e a cura da mulher com fluxo de sangue. Um pouco antes ele havia dito que a sua família são os que fazem a vontade do seu pai. Hoje no capítulo 9, ele inicia com a convocação dos 12 para saírem e pregarem e curarem com a autoridade que ele mesmo nos concedeu. Ao regressarem, a multiplicação dos pães, mais um sinal da autoridade do Senhor Jesus. O reconhecimento de Pedro sobre Jesus em seguida, e a discussão quem é maior entre os discípulos. Antes ele falou um pouquinho mais sobre exigências para segui-lo.
Caminhando um pouco mais, já próximo do nosso texto, vemos aqui os samaritanos rejeitando ao Senhor Jesus. Coisas também que os gadarenos fizeram um pouco antes, quando há a expulsão daquela legião de demônios daquele jovem possesso. Então, quando chegamos aqui no nosso texto, nós vemos Jesus fazendo ali também novas exigências a respeito de como segui-lo. E se você for um pouco mais além, capítulo 10, nós temos novamente aqui a convocação para a realização da obra, mas não apenas os 12, mas 70 discípulos. Então, a nossa passagem está escrita nesse contexto. O contexto no qual o Senhor Jesus, ele fala do seu ministério, ele fala a respeito da missão, ele mostra a necessidade da realização da obra. E em tudo isso, o Senhor Jesus Cristo revela aos discípulos e a nós, pelo seu exemplo e pela pregação, que segui-lo no propósito de realizar a obra não é algo fácil. Não é algo fácil. Então, a palavra-chave do texto que lemos aqui é a palavra seguir. Seguir. Aparece no verso 57, aparece no verso 59, aparece no verso 61. A palavra seguir aqui, a ideia é seguir e continuar seguindo. Não é apenas você começar um momento e parar, mas a ideia é de você continuar seguindo o Mestre. E Jesus deve ser seguido e não seguir-nos. Parece algo óbvio, mas muitos acham que Jesus tem que seguir os discípulos, seguir aqueles que vão à igreja, fazer a vontade daqueles que vão à igreja para adorá-lo. Não, nós devemos seguir o Mestre. O Evangelho não é algo que se negocia, o Evangelho não é algo que se bajula. O Evangelho, ele é pela graça de Deus, mas não é algo que é de graça. Nessa narrativa, além do mestre envolvido, há 3 personagens, podemos assim dizer, que não nos fala qual é o nome, ou quais são os nomes deles, nos quais cada um apresenta uma forma do verbo seguir, ou demonstra uma atitude de querer seguir ao Senhor, porém, numa perspectiva errada. A ideia de seguir está lá, a ideia de seguir e continuar seguindo está ali, mas cada um tem uma perspectiva errada em relação do que é seguir ao Senhor. E talvez você nesta noite também está com essa questão. Será que você tem ideia do que é seguir a Jesus? A ideia correta do que é seguir ao nosso Mestre? É interessante que o Senhor Jesus, ele redireciona a visão distorcida de cada um sobre o que de fato é segui-lo. O que de fato é segui-lo. Isso era elementar para eles e para nós hoje também. Então eu posso afirmar que todo verdadeiro cristão precisa conhecer os princípios elementares envolvidos no seguir a Jesus. Todo verdadeiro cristão precisa conhecer, ou talvez lembrar, quais são os princípios elementares para estar envolvido em seguir ao Senhor Jesus. Quais são esses princípios? Primeiro deles está no versículo 57 e 58, diz assim a palavra de Deus: E aconteceu que, indo ele pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as árvores do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro princípio elementar: seguir Jesus envolve sacrifício. Seguir Jesus envolve sacrifício. É interessante que o primeiro personagem aqui apresenta uma iniciativa que deixaria qualquer pastor, qualquer líder bastante empolgado, né? Qualquer um que estivesse lá desenvolvendo a sua obra e chegasse lá um jovem, chegasse lá uma pessoa entusiasmada, aí ficaria bastante feliz. E se pensarmos no contexto da passagem, logo ali, o remoto, quando Jesus ele foi rejeitado pelos samaritanos ali, ainda mais, foi rejeitado por um grupo, agora aparece uma pessoa animada para ir comigo. E é interessante que percebemos que a fala aconteceu justamente quando estava indo a caminho. Então, pessoas estavam ali junto com o Senhor Jesus. E ele então mostra isso e fala essa palavra ali de uma forma bastante entusiasmada. Como eu já disse aqui, o verbo seguir é seguir e continuar seguindo. O ponto aqui é que, a ser pensado,
não é a falta de boa vontade dessa pessoa, por exemplo, se ele era jovem ou não. Alguns comentadores dizem que ele quis seguir Jesus pelo motivo errado. Alguns falam que ele quis seguir Jesus porque talvez pelo status, talvez porque ele queria realizar algum milagre, talvez para ser visto, mas não fica claro o texto. Eles não falam isso. Apenas mostra que ele queria seguir. E é interessante, podemos deduzir que pela resposta de Jesus aqui, esse jovem, que ele não calculou bem aquilo que ele se propusera a fazer. Ele não avaliou corretamente o que estava envolvido naquilo que ele se prontificou a fazer. Então Jesus, pela resposta aqui, nos mostra que aquele jovem precisava realmente saber de fato o que é que ele queria. Há um comentarista bem conhecido, século XVIII, Riley, que ele diz o seguinte: aquele deveria avaliar bem o que ele estava se propondo a assumir. Não deveria imaginar que o servir a Cristo era sempre agradável e fácil. Estava preparado para isto? Estava disposto a suportar aflições? Se não, era melhor desistir de sua proposta para ser discípulo de Cristo. Na fala de Jesus é ilustrado, e é interessante isso, que mesmo seres insignificantes diante do homem, diante do próprio Jesus, tinham onde repousar, tinham um lugar para descansar, tinham um lugar para se abrigar, mas o Mestre, o Senhor dos Senhores, não tinham. Em outras palavras, não poderia contar com uma vida de luxo ao seguir o Rei dos Reis. Vemos, o pastor Fred falou muito bem hoje pela manhã sobre alguns pastores coach, né, pastor? Pastores coaches, está na moda aí, seguidores da internet, ganham lá fortunas e fazem do ministério, fazem da piedade fonte de lucro. Mas Jesus mostra que não era assim. Ele reserva aquele jovem que o servir era algo bastante difícil. Ao analisarmos a resposta de Jesus, temos a impressão que a fala do mestre era uma fala desanimadora. Podia falar: oh, que bom, você quer me seguir? Venha a um lugar, a uma obra, algo para você realizar, algo para você fazer junto comigo. E Jesus não, parece desanimar, empolgado jovem, empolgado personagem ali. Certamente não é essa a questão. Pois em outra ocasião, ele disse que os seus seguidores receberiam bênçãos aqui e após na eternidade. Está lá em Lucas 18, 29 e 30. Aqueles que deixaram pai e mãe haverão receber aqui e muito mais na eternidade. Então a questão não era de desânimo, porque quando houver necessidade, ele também falava das recompensas. Mas o ponto a ser compreendido não é a falta de incentivo, mas a conscientização da realidade. Saber realmente o que está sendo dado, conhecer a verdade. Conforme o Senhor Jesus disse, e Lucas relata um pouco antes, capítulo de número 14, 28 a 30, calcular o preço. Quando ele diz: olha, se você quer me seguir, olha bem, para que você não seja como aquele que foi construir um prédio e não calculou, e depois começou a construir e não conseguiu terminar, ou aquele que vai a uma guerra, se não sabe se vai com 10 mil, com 20 mil, a vencer a guerra. Para seguir a Cristo, amado, é necessário nós negarmos nós mesmos. Para seguir a Cristo é necessário realmente esse sacrifício, não de físico, mas realmente uma renúncia. Paulo, ele ilustrou muito bem isso quando ele disse lá no capítulo 9, verso 27, 1 Coríntios capítulo 9, verso 27, esmurro o meu corpo e reduzo a servidão, para que tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Esmurro o meu corpo, reduzo a servidão. Não querer que Deus me sirva, mas que eu o sirva com todo o meu ser, com toda a minha força, com todo aquilo que eu sou. Então o primeiro ponto é esse: é preciso lembrar que nós, que trabalhar para o Senhor Jesus, seguir o Senhor Jesus, envolve sacrifício.
envolve abnegação, envolve deixar aquilo que porventura parece nos confortável, né? Como alguns costumam dizer, deixar a zona de conforto. Mas temos aqui o segundo ponto que eu quero falar para os irmãos aqui do segundo personagem, está no versículo de número 59 e 60. E disse outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Agora é interessante que o segundo personagem aqui, podemos ver o segundo ponto nosso, que seguir Jesus envolve prioridade, né? Primeiro envolve sacrifício, segundo, prioridade. O segundo personagem não se prontificou a seguir como os outros dois, mas recebeu um convite do Senhor Jesus. Também estava com as pessoas. Chamado para seguir o Mestre era para toda a vida. Uma decisão importante precisava ser tomada dentro do convite. Qual foi a resposta do jovem? Não havia tempo para adiar a resposta. Não havia tempo para espera. A missão, a obra era urgente. O jovem não declinou do convite. Ele falou: não, Senhor, eu não vou, não quero, não é isso para mim, não tenho condição. Ele não declinou. Porém, ele precisava fazer algo antes. Aqui é ilustrada a realidade de muitas pessoas. Eu espero que não seja a sua, né? Ou seja, depois, mais à frente, agora eu tenho que fazer outras coisas, estou ocupado, não tenho tempo, eu tenho que priorizar a minha carreira, tenho que priorizar os meus estudos, tenho que priorizar outras coisas. No momento eu não tenho tempo. Aparentemente a fala desse personagem não trazia nada de errado, até porque era dever dos filhos cuidar de seus pais, cuidar, se for necessário, do velório de seus pais. Há uma discussão aqui entre comentaristas se de fato o pai havia morrido, né, e ele precisava cuidar do velório ali, ou se ele estava dizendo: quando meu pai morrer, eu vou, né? Então essa discussão, alguns entendem que ele estava dizendo que quando meu pai morrer, aí eu tenho tempo, eu vou. Não, eu vou cuidar do velório do meu pai, para eu cuidar eu vou. Mas seja uma forma ou outra, o ponto aqui a ser pensado é a respeito não do tempo que ficaria em sua casa. Embora o cerimonial, se fosse ele tivesse sido enterrar, era algo que envolveria alguns dias. Mas a questão aqui é sobre não perder o foco, não perder aquilo que estava à frente, não perder o que era prioridade. Há um outro comentarista chamado Morris que diz o seguinte: as exigências do reino eram ainda mais urgentes. Era urgente enterrar o pai, mas era mais urgente as exigências do reino. Jesus não poderia esperar até que o homem passasse por todas as cerimônias envolvidas no sepultamento. A resposta de Jesus, talvez você aí, fala: mas espera aí, não posso pegar meu pai? Não posso ficar uns dias ali? É intrigante. O que o mestre está dizendo aqui, né? Deixa os mortos enterrar os mortos. Ou seja, deixa os mortos espirituais enterrar o morto físico. Ou seja, outras pessoas poderiam fazer isto. Outras pessoas poderiam cuidar do sepultamento de seu pai. Pessoas não convertidas poderiam fazer o passamento do ente querido. Parece uma resposta dura do Senhor Jesus. Mas novamente, precisamos entender: o ensinamento apresentado é de que servi-lo não é algo fácil. Essa passagem lembra uma outra passagem também, que infelizmente por vezes ela é mal interpretada, que está lá em Lucas 14, 23. Ele diz: se alguém quer vir
Se alguém vier a mim e não obedecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Cada ocasião, e da saudosa irmã lá de São Jorge, dona, esqueci o nome dela agora, ela comentou, estava falando com uma pessoa sobre Cristo e fez essa passagem aqui. Olha que a pessoa ouviu essa passagem, ela, não quero mais saber, não vou, que não vai acontecer pai e mãe, não é para mim, tchau, tchau, tchau. Não está dizendo aqui que você tem que brigar com a sua família, bem como essa passagem está falando aqui, não está dizendo que você tem que ser negligente com a sua família. O que está dizendo aqui é que, se for necessário, você precisa aborrecer a sua família por amor ao Evangelho, você deve fazer isso. Está dizendo assim que, por mais importante que seja a sua família, há algo mais importante, que é o Senhor Deus, que é o Criador, que é o teu sustentador, é aquele que te deu a família, aquele que te deu tudo que você tem, tudo que você é. Então, as duas passagens não ensinam a sermos negligentes com os nossos deveres familiares, mas compreendemos que nada deve estar acima de Deus. Eu vou contar, não gosto de contar muito a experiência minha, mas eu vou contar uma bem rapidinho aqui. Quando eu era mais moço, eu sou moço, né? A minha mãe, o pastor Flávio conheceu, ela era da igreja católica. E uma certa ocasião, ela me pediu que fizesse algo, né, que era contrário à palavra de Deus. Eu falei, mãe, eu não vou fazer. Ela me disse, então não fala mais comigo. Um engoli seco, tá bom, né? Foi fácil? Não. É claro que depois ela voltou a falar comigo, né? Que mãe tem um coração muito bom, voltou a falar comigo. Mas naquela hora foi difícil. E talvez você tenha a sua família, tenha alguém que você precisa tomar um posicionamento firme em relação àquilo que você crê, aquilo que você diz ser, aquilo que você diz seguir. Então o ponto aqui é: não perca o foco, entenda a prioridade na sua vida e ministério. Paulo exemplifica isso muito bem lá em Filipenses 3,7, mas que para mim era ganho, reputei tudo por Cristo, para seguir a Cristo. Amados, há um pensamento, eu vou falar um pouco mais na aplicação, que muitas vezes tem sido usado como desculpa para negligenciar a obra de Deus. Que é, não, pastor, é o seguinte: primeiro Deus, depois família e depois igreja. Já ouviram isso? Sim ou não? Não é isso? Esse pensamento está errado. Porém, por vezes é usado para negligenciar a responsabilidade de ir à igreja e trazer os filhos, e ensinar os filhos, e mostrar o quanto é importante estarmos na casa de Deus e servirmos o Senhor Jesus. Não posso ir à igreja, não posso fazer isso porque eu tenho que estar com a minha família. Cuidado. Se você não está deixando de aborrecer e colocando o Senhor em segundo lugar. Por último, amados, o texto que eles apresentam o terceiro ponto elementar, princípio elementar. Versos 61 e 62. Diz também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então vamos lembrar aqui: primeiro princípio elementar, seguir a Cristo envolve sacrifício. Segundo princípio elementar, seguir a Cristo envolve prioridade. Terceiro princípio, seguir a Cristo envolve perseverança. Simples, né? Simples. Então aqui o último personagem da narrativa também tem uma atitude proativa. Diz que vai seguir Jesus. E a exemplo do primeiro personagem, tem uma boa intenção. E eu lembrei aqui do pastor, querido pastor amado, foi meu diretor, Leandro Luiz. Ele falava assim: de boa intenção o inferno está cheio, e cabe mais. Lembra disso? Quem conheceu ele falava muito isso aí, né? De boa intenção o inferno está cheio, e cabe mais.
Ele tinha aqui, primeiramente, uma boa intenção, que, a exemplo do primeiro, traria alegria a qualquer líder. Se não olharmos com atenção, talvez não percebamos o problema aqui. Vamos perceber aí, ele diz, né, Senhor, eu te seguirei, mas temos aqui uma conjunção adversativa, né, que indica oposição. E aí o repórter Alexandre Garcia, ele fala assim, ó, tudo que vem depois do mas é mais importante, não é isso? Eu fui ao médico, estava doente, mas teve um remédio para cura. Me contou aqui, né? Estava perdendo o pé, mas estou aqui de pé, pelas orações. Fiquei doente, mas estou de pé, isso é mais importante. Então, quando ele fala isso aqui, ó, mas, está dizendo assim, olha, é mais importante que vem depois do que a primeira afirmação que eu fiz. Ele afirmou que seguiria Jesus, mas depois do mas, é o que de fato para ele é importante, é o que de fato realmente ele quer fazer, é o que de fato é prioridade, completando um pouco o que ele quer. Então, em outras palavras, a pessoa em questão aqui até poderia ser sincera na vontade de seguir Jesus, contudo seu coração estava dividido. Ele até poderia estar sendo sincero na sua intenção de seguir Jesus, mas o coração estava o quê? Dividido. Seria como se tivesse um pé querendo seguir Jesus e outro pé querendo estar para lá, para trás. Ou seja, dividido entre o passado que precisava deixar e o futuro do andar com Cristo. Então, isso torna a resposta mais clara de Jesus. Quem olha para trás não é digno de mim. Jesus nos chama para ir avante, para não apenas dar o primeiro passo, mas para continuar. Temos aqui um quarteto de corredores, é isso? Né? O primeiro passo até eu dou, tenho certeza. Quando chegar no final, já é outra história, não é isso? Jesus nos chama não apenas dar o primeiro passo, mas para irmos até o final. Quem olha para trás não é digno de mim. E a palavra de Deus nos mostra várias passagens em relação a isso. Talvez a mais conhecida delas, vou falar duas apenas. A primeira é o caso lá, está lá em Gênesis 19, 26, a mulher de Ló olhou para trás, virou numa estátua de sal, né? Olha, deixa para lá e vai embora. Mas ela curiosa, ou talvez preocupada com os bens que deixou, com a vida que tinha, não foi digna de estar com o Senhor. E outra passagem também conhecida é o povo de Deus no deserto, caminho da terra prometida, e lá no momento com provações, dificuldades, e ai que saudade dos alhos, ai que saudade das cebolas, ai que saudade, né? Como se a vida lá no Egito fosse uma maravilha. Quando o Senhor chamou, olhe para frente. O deserto está aí, mas após ele há a terra prometida. Amados, Jesus nos fala que o caminho é estreito, né? Isso, né? E a porta apertada. Mas nos chamamos para continuar. Precisamos novamente dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo não está dizendo que devemos abandonar a família. Mas alguns também entendem que a fala aqui de Jesus está dizendo o seguinte: olha, se aquele jovem ou a pessoa voltasse para casa, bem possível retornaria a seus costumes errados e rapidamente esqueceria o propósito de seguir a Jesus. Seguir a Jesus. Perseverança é o que se espera dos seguidores de Cristo. Mais uma passagem muito conhecida. Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundante para o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Perseverança não é algo fácil, seja qual for a área da nossa vida,
porém sem ela é praticamente impossível o sucesso dos nossos objetivos. Você que tem uma faculdade, né, o pessoal na questão circular, foi fácil? Tá fácil, Camila, doutorado? Molezinha, né? Não, você persevera, porque você quer chegar no final e ter o seu diploma, porque às vezes seguir a Cristo as pessoas não querem perseverar. Então a Bíblia diz lá em Lucas 9:23, tome cada dia a sua cruz e me siga. Perseverança não há volta para os filhos de Deus, conforme diz o ditado: quem desiste ou retrocede já perdeu. Não é isso? Quem desiste ou retrocede já perdeu. É fato que pode haver momentos que precisamos dar 2 passos para trás, ou 1 para trás e 2 para frente. Quando temos que revisar algum planejamento, revisar algum ponto para avançarmos. Mas a ideia é que sempre temos que ir, caminhar, seguir. Jesus indica que no seu reino não há lugar para aqueles que olham para trás quando são chamados para ir avante. Mas quais são as aplicações que nós fazemos aqui nessa noite, embora já fiz alguma durante a nossa mensagem? Eu quero reforçar mais uma vez algumas considerações. Primeiro, lembrar que a passagem não ensina a negligência com a família. De fato, muitos, às vezes, em questão de servir ao Senhor, negligenciam a família. O pastor Ezequiel, mais experiente que eu e alguns pastores, sabe de quantos ministros, infelizmente, em nome do ministério, largaram a família de lado. Isso é o outro extremo, né? E aí foram prejudicaram tanto a vida como aqui no ministério. Mas também é importante compreender, como eu já falei, que não podemos usar como desculpa deixar de servir a Deus por causa da família. Nós precisamos mostrar para a nossa família que servir a Cristo, que estar na igreja, é importante. É importante. É um bem precioso. Algo, e às vezes os filhos crescem sem compreender a importância do que é estar na casa de Deus, a importância do que é seguir a Cristo, e o quanto isso vai ter diferença na vida delas, em todas as suas escolhas. Porque por vezes é usado essa desculpa que eu falei, Deus, família e igreja. Não, é Deus, família, junto com Deus na igreja. É isso? Deus, família, junta na igreja. Que maravilha. Mas eu quero fazer algumas aplicações rapidinho aqui. A primeira delas é a você que ainda não tomou uma decisão em relação a Cristo. A passagem aqui não está desanimando você. Não, pelo contrário. Há uma recompensa, há uma glória, há a satisfação de estar dentro do propósito de Deus. Então o convite do Senhor Jesus aqui é para você nessa noite. Siga-me, mas siga o Senhor Jesus consciente do que é seguir a Jesus, que não é apenas uma decisão passageira, emocional, venha à frente, entregue sua vida, mas que de fato é viver uma vida onde há renúncia, viver uma vida onde você tem que ter prioridades, de uma vida que você tem que ter perseverança, mas com certeza uma vida abençoada, porque sem Cristo não há vida, sem Cristo não há esperança, sem Cristo não há paz, sem Cristo não há o porquê estarmos aqui. Mas também a você, igreja, né? Precisamos voltar aos princípios elementares. Por vezes nós caminhamos na igreja ali e as coisas tornam-se meio que rotineiras, e as coisas entram num processo muito que automático, e nós vamos então fazer uma reflexão e pensar naquilo que de fato está me motivando a estar com o Senhor, relembrar o que é de fato seguir ao Mestre. O cristianismo verdadeiro requer sacrifício, o preço é alto. O pastor Fred falou um negócio pela manhã aqui, várias coisas importantes, né? Ele falou assim que o culto, como é a questão do convertido, uma coisa assim, né? Ele falou que o culto dominical, aonde há mais verdadeiros convertidos, e ao contrário de muitos lugares que tem muito convencido.
né? Campanhas, vamos na campanha tal, a semana da bênção, vamos lá, aqui, campanha, né? As pessoas vão convencidas de que algo vai acontecer, mas os verdadeiros convertidos têm prazer de estar na casa de Deus, adorando o Senhor, se fortalecendo. E a nós, pastores e líderes, já ficou desanimado? Eu estive desanimado um tempo atrás aí, né? Estava cansado, estressado e querendo chutar o Bart, né? E aí, né, a gente somos lembrados dos princípios elementares. Por que eu um dia decidi ir ao seminário? Por que eu decidi um dia servir ao Senhor? Eu tomei a decisão de servir ao Senhor pela empolgação ou tomei a decisão consciente? E nesse processo o Senhor falou no meu coração: não, você não tomou a decisão de qualquer jeito. Eu creio que você que termina nessa noite, não tomou a decisão de qualquer forma, tomou consciente. Então que Deus assim te abençoe, que nós sejamos como líderes, servos de Deus, exemplos, tenhamos iniciativa, tenhamos prioridade, tenhamos perseverança. A passagem é bastante clara e que o Senhor nos leve a uma reflexão e verdadeira motivação e disposição para segui-lo, para a sua honra e para a sua glória. Amém.